Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Como em todas as semanas, o cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, está aqui conosco via Skype para analisar os lances da política e ajudar a gente a entender um pouco mais do que está acontecendo, como o próprio Mello diz, sempre com um olhar desconfiado, inspirado no Riobaldo de Grande Sertão Veredas. Carlos Mello, tudo bom? A gente falou na última vez sobre a campanha do ódio, sobre o ódio misturado na campanha eleitoral, que já ainda não começou oficialmente, mas já está na rua e com discursos muito fortes, tanto de petistas quanto tucanos. E o round continuou, tivemos mais um round com o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para onde vai levar essa polarização pautada pelo ódio, Carlos Mello? Olá, Yuri, a você e a todo o pessoal da TV Estadão. Pois é, na sexta-feira nós conversamos, logo depois da estreia do Brasil na Copa, falamos daquele xingamento todo, né? Dizia, inclusive, que os candidatos da oposição deveriam arrefecer o clima, desqualificando qualquer tipo de ação desse nível, né? Eles demoraram, o Aécio voltou atrás depois e agora teve que se explicar por que disse o que disse, quer dizer, esse tem sido o tom do Aécio. E aí os partidos foram para o final de semana com as suas convenções, a Convenção Nacional do PSDB e a Convenção Estadual do PT. E ali foi um festival de pancadaria, quer dizer, um lado agride o outro, um bate no outro, um diz do outro o que quer e fica nesse nível. Veja, este é um jogo ruim, porém eu acho que é um jogo combinado. Né? Interessa a PT e a PSDB essa polarização. O PT acha que o adversário dos sonhos que ele pode ter no segundo turno, já que o segundo turno é inevitável, é o PSDB, por conta da rejeição que ele imagina pregar ao PSDB, e o PSDB, claro, tem um certo medo do fantasma Eduardo e se qualifica para ser o candidato da oposição no segundo turno. Pois é, para dar a impressão que é justamente o Eduardo Campos que tenta se colocar como terceira via, que não consegue romper essa polarização. Ele e Marina Silva falam muito de romper a polarização, mas pelo jeito nenhum dos dois está conseguindo isso, né, Mello? Pois é, o Eduardo Campos perdeu uma oportunidade, porque se precipitou. Em política não pode haver precipitação. Decidir antes é tão ruim quanto decidir depois, tem que se decidir na hora certa. Ele, questionado sobre os xingamentos no Itaquerão, andou dizendo que a presidente Dilma estava colhendo o que plantou. Ora, quando ele disse isso, ele ficou completamente sem condições de intervir no processo, dizendo que aquilo tudo era demais, que essas agressões, que essa disseminação do ódio é improdutiva, porque ele, de certa forma, referendou isso. Está perdendo a chance de se colocar como uma terceira via. Eu acho que, de alguma forma, ele está revelando uma inabilidade que muitos de nós não conferíamos a ele, né? Imaginávamos que ele tivesse mais aptidão para tentar se colocar como um terço nesse jogo todo. E, Carlos Mello, uma outra questão, já aproveitando ainda essa questão da polarização entre PT e PSDB, entre base, aliada e oposição, talvez um exemplo concreto do quanto esse discurso polarizado, mas sem consistência, quer dizer, apenas na base do ódio, apenas do nós contra eles e vice-versa, pelo que a gente tem visto, talvez a gente esteja vendo isso na CPI da Petrobras, tanto a CPI exclusiva do Senado quanto a CPI mista, que envolve deputados e senadores, todos agora, a base aliada, armando um plano, como mostra o Estadão de hoje, para fustigar o ex-ministro do governo Fernando Henrique, José Jorge, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, responsável pela análise da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Estão olhando para quem tem que investigar, e isso, no fim das contas, a questão é, as CPIs vão mesmo investigar ou não? No domingo mesmo, o Estadão também mostrou que nem a oposição tem sido assídua no comparecimento às sessões da CPI mista, que ela tanto defendeu para que ocorresse. E o governo tem feito o seu papel de querer que essa CPI seja só para inglês ver, para não prejudicar os planos de Dilma Rousseff. Faz sentido essa análise, Carlos Mello? A CPI é um exemplo de que esse debate está muito abstrato, muito inócuo e acaba não trazendo nenhum resultado concreto para a política, não é isso? Olha, me parece que sim, Yuri. O que você tem aqui é um exemplo acabado desse raciocínio que você bem desenvolveu.
se quer apurar exatamente o que aconteceu com Pasadena ou se quer, na verdade, ficar jogando bombas para o quintal do vizinho. Então, eu convoco o José Jorge e aí já não transformo mais a CPI na CPI de Pasadena, eu começo a transformar a CPI na CPI da Petrobras do Fernando Henrique, não é? Então, há um jogo de soma zero nesse sentido. Nós saberemos alguma coisa em relação à Petrobras por algum tipo de vazamento que saia de Polícia Federal, que saia de algum órgão que esteja fiscalizando e que passe por vocês pela imprensa, né? Que acaba de alguma forma, executando um papel que deveria ser do Congresso Nacional, que deveria ser do Parlamento. Enfim, um jogo de ódio para cá, ódio para lá, que interessa aos atores, interessa essa polarização, e os eleitores ficam meio que bestificados nisso tudo, acabam assumindo também as suas torcidas, não é? Acabam, de certa forma, estimulando esse processo, e eu acho que para nós, eleitores, analistas, etc., o nosso melhor papel neste momento é, como eu gosto de dizer, desconfiar muito, não é? Olhar para esse processo com muita calma, muito vagar, né? Para compreender quais são as intenções que estão por trás de toda a retórica.